As pessoas sempre me perguntam a mesma coisa. Ed, qual é a melhor inteligência artificial na atualidade? E a resposta pode ser um pouco frustrante. A real é que não existe a melhor inteligência artificial. O que existe é a melhor inteligência artificial para você. E isso depende muito de quem você é e do que você precisa fazer. Eu sou Ed Filho e estou aqui para te ajudar a escolher qual é a melhor inteligência artificial para você. A verdade é que quando eu converso com as pessoas, tem gente que realmente trabalha e paga 3, 4 inteligências artificiais, mas não utiliza bem nenhuma delas. E isso vai muito porque a pessoa não entende qual é a melhor. Ela escuta de fulano, de ciclano, esta é a melhor, esta é a melhor. E na realidade, ela não para analisar qual é a melhor para a sua usabilidade. Então, eu vou dividir esse vídeo em 3 perfis. Primeiro, são as pessoas que querem utilizar no dia a dia. Segundo, alguém que já toca algum negócio e precisa implementar isso na sua empresa. E o terceiro, alguém que quer construir projetos e plataformas de maneira totalmente autônoma. Dentro disso, você vai conseguir entender qual é o seu perfil. E aí, no final do vídeo, eu vou te falar qual é o maior erro das pessoas que gastam dinheiro e gastam muito dinheiro com inteligência artificial de maneira totalmente equivocada. Beleza, mas antes de a gente falar especificamente sobre esses perfis, eu quero que você me responda 3 perguntas, tá? A primeira, para que você quer? Você quer organizar tarefas? Vai ser um modelo. Você quer construir sites e construir aplicativos? Outra coisa. Você quer criar planilhas, criar dashboards, ler documentos? E aí é uma outra coisa. Segundo, o quanto que você está disposto a aprender aquela ferramenta? Porque existem ferramentas que você é só abrir e utilizar, e existem ferramentas que você precisa estudar um pouco mais para que você possa utilizar o melhor daquela plataforma. 3. Quanto que você quer pagar pela plataforma? Existem muitas plataformas, e a maioria delas são de graça, que possuem a sua versão paga. E existem algumas diferenças de preço entre elas. Então, você precisa decidir quanto que você está disposto a pagar por ela. Então, vamos lá para o primeiro perfil de pessoas. As pessoas que querem utilizar no dia a dia. Se você gosta, por exemplo, e precisa apenas escrever um e-mail, pedir para pesquisar determinados assuntos, utilizar o chat ou a inteligência artificial como meio de pesquisa, buscar criar uma imagem, criar algo que seja simples e que não seja tão complexo e tão denso, o ChatGPT é a melhor opção, pois além de ele ser fácil de utilizar, você só precisa instalar, abrir, ele já está pronto para uso, não tem muitos códigos extras, não tem muitas coisas que você precisa aprender e é bem fácil de utilizar. Mas se todo o seu ecossistema for em torno da Google, como o Google Docs, Google Planilhas e tudo mais, eu recomendo você utilizar o Gemini. Por quê? Porque o Gemini você consegue não somente aproveitar o máximo dessas ferramentas, como você também consegue integrar ele ao seu e-mail, você consegue fazer várias coisas inteligentes dentro do ecossistema da Google. E ele é muito semelhante ao ChatGPT. Ele consegue criar imagem, consegue criar vídeos e, de certa forma, algumas imagens, alguns vídeos eu particularmente acho interessante mais do que o ChatGPT. Então você pode estar utilizando ele também na sua rotina diária. Agora vamos para o segundo perfil de pessoas. Esse segundo perfil é aquela pessoa que trabalha e que utiliza a inteligência artificial na sua rotina de trabalho, na sua empresa e tudo mais. Aqui a gente também pode utilizar o ChatGPT. Ele ganhou uma atualização que ele consegue ali criar projetos mais densos e tudo mais, semelhantemente ao Claude. Porém, ele ainda continua sendo mais simples de utilizar. O uso da empresa para coisas rotineiras, como criar um formulário, utilizar uma proposta, fazer algum documento diferente, você pode ainda optar pelo ChatGPT. Mas se a sua estrutura do trabalho é um pouco mais robusta, exige um pouco mais de complexidade, precisa entender e construir alguns projetos, automações, algo que seja um pouco mais complexo, eu sugiro você utilizar sim o Claude. O Claude ele é melhor nesse aspecto, ele tem uma linha de contexto um pouco maior, ele tem uma agilidade melhor. Então, assim, você pode utilizar o Claude para este fim. Para quem trabalha, dependendo da sua situação, você pode utilizar tanto o ChatGPT quanto o Claude. Dependendo, se você for um uso mais básico, você pode utilizar o ChatGPT. Se você precisar se aprofundar um pouco mais, vai de Claude. A minha opinião sincera é, testa os dois dentro da sua empresa, que vai na sua rotina de trabalho, analisa qual
que você tem um melhor relacionamento e qual que empenha melhor aquilo que você pede, e aí você fecha com aquela que melhor for útil para você. Agora temos o terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que gostam mais de produzir, criar site, criar projetos mais robustos. Esse tipo de pessoas eu recomendo duas inteligências artificiais. Cloud, pedido, né, das pessoas, mas tem também o Antigravity. Só que esse aqui, em particular, ele não é muito bem uma plataforma igual o Cloud. Hoje ele atua com o Google, por exemplo, com o Google Gemini. Tem ali uma funcionalidade muito grande. Inclusive eu construí um portal da nossa agência através dele. Mas você também consegue vinculá-lo com o Cloud. Então você consegue deixar a plataforma um pouco mais complexa e completa para a sua usabilidade. Se você trabalha mais com desenvolvimento, com programação e precisa criar projetos, criar site, criar sistema, vai de Cloud ou Antigravity. Você vai se amarrar no Antigravity porque ele é uma IDE. Você consegue montar estruturas como se fosse meio um terminal ali, fica bem interessante, como se fosse o Cloud Code, por exemplo. Então você consegue criar projetos ainda mais robustos e complexos com ele. Então, como prometido, eu vou falar para você qual é o maior erro das pessoas que gastam muito dinheiro com inteligência artificial e tem 4, 3, 5 e não utiliza bem nenhuma das 5. O maior erro é você achar que tá migrando de IA para IA vai fazer com que você tenha uma melhor resposta, vai fazer com que você tenha uma otimização de tempo maior. Na verdade, não. Quanto mais você entender qual é a inteligência artificial faz sentido para você, você consegue economizar dinheiro e você consegue investir tempo para dominar aquela plataforma que está junto ali com você. Então, é claro que tem pessoas que gostam de ficar procurando inteligência artificial e explorar, não tem problema nenhum nisso. Mas, se você quiser economizar dinheiro e ser mais assertivo, siga essa dica que você vai se dar muito bem. Analise quais são o seu tipo de perfil, analise quais são as opções disponíveis no mercado e teste. E aí você vai começar a utilizar o melhor delas. Quando você vê, poxa, esse aqui me entregou muito melhor, esse aqui me deu um resultado muito mais satisfatório, invista nessa. Não precisa pagar todas, você não precisa ter o Cloud Pro, você não precisa ter o ChatGPT Plus, você não precisa ter o Gemini Pro. Não, você pode ter apenas o Cloud Pro e utilizar a versão gratuita do ChatGPT. Você pode ter, por exemplo, o ChatGPT Plus e utilizar a versão gratuita do Gemini. Basta você agora analisar qual é o seu tipo de perfil e escolher qual é a melhor inteligência artificial que se encaixa no seu perfil de pessoa. Esse foi o vídeo de hoje. Estarei começando a falar bastante aqui sobre inteligência artificial, criação de sites, criação de projetos, e nós estamos entrando numa nova fase aqui nesse canal do YouTube. Então espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aqui o seu gostei, comenta aqui qual é a melhor que você utiliza, qual é que você se identifica mais e compartilha esse vídeo para os seus amigos, tá bom? Muito obrigado, forte abraço, até mais.